Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje iremos falar sobre os perigos em Raia Drogasil 3. Raia Drogasil é só um exemplo, tá? Eu poderia falar sobre empresas que têm um preço sobre lucro alto e eu resolvi pegar o exemplo porque eu tenho visto que o pessoal tem preferido quando eu pego exemplo. Espero que o pessoal tenha gostado, né? A bolsa esses dias aí, as indicações têm ido muito bem e tudo. A minha carteira tem subido bastante. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Vamos lá. Primeira coisa, tá? A Raia Drogasil, acho que dispensa comentários. Todo mundo sabe qual é a empresa. É empresa farmácias, drogarias, espalhadas principalmente pelo sul e sudeste do Brasil. Ainda pega um pouco do centro-oeste também. É a Droga Raia e a Drogaria Drogazil, tá? Acho que todo mundo conhece. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente, tá? E eu não vou analisar a empresa inteira, eu vou analisar o que eu considero perigoso nela. Na hora de analisar aí o preço sobre lucro muito alto. Serve também, por exemplo, para Natura, para Fleury, todas essas empresas que tenham um preço sobre lucro muito alto e que acabam se tornando umas queridinhas assim do mercado, né? O pessoal aceita pagar o valor que for por elas. Então, a gente vê que Raia Drogasil, tá? Ela teve um lucro que ficou constante aqui, que ficou parado. A gente vai ver o motivo já já por quê, de 2010 a 2013. E a partir de 2013 esse lucro disparou, tá? Então aqui a gente tem o CAGR, né, Compound Annual Growth Rate. É como se fosse uma taxa de crescimento anual de 32,2% em 6 anos e de 68,77% em 3 anos. Tá? Isso aqui é uma taxa impressionante que eu considero até, eu diria até impossível de se manter no longo prazo, tá? Mas como impossível é uma palavra meio complicada de se usar, né? Vamos falar que é muito, muito difícil. Mas a questão é, em 3 anos ela tem conseguido subir o lucro nessa proporção. E é muito por causa disso, tá? O motivo que ela hoje é tão cara. Aqui a gente vê a evolução da receita líquida também, tá? Subiu bastante. O CAGR dela é 18,48% em 6 anos, 20,60% em 3 anos. A gente vê que na receita líquida não subiu tanto quanto o lucro, tá? Então, provavelmente a gente aqui vê alguma possibilidade de que seja as margens tenham melhorado, tá? Para mim isso é muito claro e as pessoas quando começarem a pegar experiência também vão ver que é. Vocês vão ver que essa empresa, eu nem vou analisar a dívida dela, porque a dívida é tão pequena em relação ao patrimônio líquido, é cerca de 14 ou 15%, que não vale nem a pena a gente perder tempo analisando a dívida, entendeu? Porque é ínfimo o impacto dela no resultado final. Esse aqui é o principal ponto, tá, que fez aquele lucro gigantesco de Raia Drogasil, tá? São as margens. A gente vê que, tá, aquele aumento de receita líquida, tá, fez com que o lucro bruto dela, a economia de escala que ela conseguiu, subisse de em torno de 24, alguma coisa, quase 25% para mais de 31% agora no terceiro trimestre. Na verdade, deu uma diminuída aqui, tá, no lucro bruto do segundo trimestre e terceiro trimestre. Eles dizem que teve um impacto da Olimpíada, pode ser que seja isso, tá? Quem é acionista espera que isso aqui cresça, tá? A margem bruta. O que tem aqui acima da margem bruta? A gente já estudou lá no vídeo de margens, tá? É o custo do produto vendido, é o custo das mercadorias que tem para vender dentro da farmácia. Basicamente, mais alguma coisa de frete, tudo para fazer com que a mercadoria chegue lá. E a margem EBITDA a gente nem precisa estudar muito nessa empresa, não é uma empresa que tenha dívida em dólar, não é uma empresa que tenha receita em dólar, não é uma empresa que tenha tanta variação em relação à margem líquida e à margem EBITDA. A gente vê aqui que a variação é igual, então vamos direto para a margem líquida. Na margem líquida aqui,
a gente vê que naquele período que o lucro se manteve constante, a gente vê que a margem aqui caiu, tá? A líquida. Ela caiu de 2,5% para 1,6% aqui. Então, quer dizer, a cada R$ 100 que entrava no caixa da Droga Raia ou da Drogazil, só R$ 1,60 virava um lucro. E aí, a partir desse momento aqui de 2013 para 2016, a empresa conseguiu subir R$ 1,60 a cada R$ 100 para em torno de R$ 4,40, tá? Então, quer dizer, a margem, a diminuição do custo do produto vendido aqui, que pulou de 25 para 31, ou de 27 para 31, de 2013 para 2016, que é onde veio o impacto maior, ocasionou um aumento das margens líquidas de 1,6% para 4,4%. Isso aqui ocasionou o aumento do lucro líquido que a gente viu ali atrás, aquela taxa maravilhosa. Eu, particularmente não acredito que essa taxa vai poder continuar crescendo aqui. A margem vai subir para 7, 8. A gente analisa outras empresas e a gente sabe que o comércio, de uma forma geral, trabalha com uma margem líquida bem baixa aqui, tá? Poucas são as empresas que conseguem atuar nessa área aqui, entre os 5% e o 10%. Todo mundo que trabalha com comércio de forma geral, nem precisa pegar só a parte de farmácia, não. Aqui a gente vê que é um dado interessante, tá? Abertura de novas lojas. É o grande motivo dela ter crescido tanto a receita. Não é nem que, assim, aumenta de uma loja, a própria loja aumenta a receita todo ano. Tem um aumento aí em torno de 8% a 10%, às vezes chega em 12%. Mas o principal motivo de crescer naquela taxa de 20% ao ano a receita é porque ela abre muitas lojas todo ano. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, do terceiro trimestre de 2015 subiu de 1.180 para 1.370 lojas. O número de lojas está um aumento de 16,10%. A gente vê que do terceiro trimestre para o quarto subiu 55 lojas, aqui mais 30 e poucas, aqui mais 50 e poucas, aqui mais 40. Tá? Então a gente vê que lojas maduras é sempre em torno de 65%. E sempre tem entre 12% e 15% de lojas no ano 1, quer dizer que são recém-abertas. Tá? Supondo que a empresa continue com essa política de abrir lojas sempre, a receita pode até continuar aumentando nessa escala que ela tem aumentado. Agora, o lucro, conseguir aumentar aquela margem e continuar tendo esse ganho de escala, eu acho muito complicado. E também vai chegar um ponto que vai saturar, né? Ela não pode abrir uma loja em cada esquina dos lugares, porque aí uma loja vai acabar roubando o cliente da outra. Então, o que que acontece? Eu fiz aqui uma projeção, tá, futura da empresa pela receita e depois pelo lucro. Se a empresa ela hoje, ela fechou em R$ 67,00 e alguma coisa, se eu não me engano, o preço da ação dela, mas é por aí. Entre 67 e 68. Hoje fechou em alguma coisa nesse sentido. E se a gente pegar a receita e subir aqueles 20%, tá, que ela tem tido de aumento de receita anual até 2023, ela vai pular de 10,9 bilhões para 40,5 bilhões em 2023. Se o lucro conseguir pular de 4,4% a margem líquida para 6%, nesse período, ao longo do tempo, tá? O lucro vai pular de 485 milhões para 2,33 bilhões. A gente vê que aqui aumentou em torno de 5 vezes e aqui aumentou um pouco menos do que 4 vezes. Então aqui eu tenho o lucro por ação, tá? De cada um dos anos. E mesmo o lucro por ação dos próximos 8 anos daria uma soma de R$ 29,00. Quer dizer, se eu somar todo o lucro que a empresa der nos próximos 8 anos, botando o melhor cenário de todos, que ela continue aumentando a receita como ela aumenta, e o lucro aumentando as margens e crescendo como está, a empresa deveria valer no máximo R$ 29,00. E hoje ela vale R$ 67,00. Se eu ainda descontar a margem de a taxa de 11,5% ao ano, que é a taxa mais ou menos de um
de um pré-fixado para 2027 ou 2023, a gente vai chegar em R$ 18 aqui. Então vamos fazer agora a projeção pelo lucro. Tá? E aqui pelo lucro, eu já fiz o oposto. Em vez de eu pegar a taxa que ela está tendo hoje em dia, eu peguei qual a taxa que ela precisaria crescer, tá? Para ela chegar nesse preço que ela está hoje, de lucros. Tá? Na verdade, aqui eu coloquei 50% de lucros anuais em cada ano. Aqui eu escrevi errado, 40%. Vocês podem ver que de 485 para 728 sobe 50%, aqui 50%, tudo é 50% aqui. E aí o que acontece? Se o lucro subir 50% ao ano, tá? Que para mim, pô, eu considero inviável, aí ela vai conseguir gerar de lucro em 8 anos seguidos R$ 72 no final. E hoje a ação vale 67. Se eu descontar cada um desses lucros, vai dar R$ 41,40 o preço máximo que ela deveria ser. Então, quer dizer, a gente vê que é uma empresa maravilhosa, que cresce lucro, que cresce receita, que abre novas lojas, que tem um management que parece ser maravilhoso, porque aumenta, melhora as margens, diminui o custo do produto vendido, mas que a empresa chegou num ponto que ela ficou muito esticada, ela ficou cara, entendeu? Se eu tivesse em Raia Drogasil, eu venderia ela, entendeu? No último vídeo de análise fundamentalista, eu dei exemplo de VEG, empresas que cresceram, por exemplo, 700% em 10 anos. Raia Drogasil, desde o IPO, ela subiu 1.100% se a pessoa reaplicou os dividendos nela. O IPO dela foi em 2010, então quer dizer, em 6 anos ela já subiu mais de 1.000%. E, bom, eu espero que tenha ficado claro, tá, o motivo de tomar muito cuidado com empresas de preço sobre lucro alto. E o que eu mostro aqui é assim, é o que, por exemplo, está acontecendo com Natura hoje. Quando vem um resultado pior, acaba que a empresa cai muito. E se vem um resultado maravilhoso desse subindo 50%, era o que o mercado esperava. Então a gente acaba tendo uma assimetria. A gente tem uma chance de crescer o preço muito pequena, mas a gente tem uma chance de cair o preço muito grande, o que não é interessante para a gente que investe, né? Aqui só para a gente terminar aqui a carteira dica de hoje, tá? A minha carteira, eu só dei esse nome para ela. A gente vê que todas as empresas aqui estão voando, tirando o título público, que está caindo aqui 1,49, muito motivo porque o Copom acabou baixando 0,25%, eu imaginava que ia baixar 0,50%, porque eu achei que eles já iam querer tentar fazer com que a economia girasse um pouco mais. Mas enfim, não tem problema, vai acabar migrando para o que eu imagino mesmo, que eu considero que daqui a 2 anos a taxa Selic deve chegar em torno de 9%. E aí o Brasil deve chegar com essa taxa de IPCA mais 2,5%, ou IPCA mais 3%. E a gente vê que as outras empresas nesses 2 dias aí subiram bastante, tá? Principalmente Vale, que até me surpreendeu, eu achei que poderia corrigir, até falei para comprar uma opção de venda junto, como hedge. Talvez esse hedge vai virar pó, que é o cenário que a gente queria. A CER3 também subiu muito. A CER3 eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, tá, a ela, porque ela na época, em janeiro de 2015, ela caiu muito rápido de 29 para 22. Então quem é grafista sabe que pode acabar sumindo rápido também nesse patamar aí de 22 para 29, não tem nenhuma resistência aí mais forte. Mas isso aí foge um pouco aqui do tema do canal. Tá, eu queria agradecer a todos por estarem assistindo o canal, por estarem se comunicando comigo, por estarem colocando aí os comentários, por estarem mandando e-mail. E queria pedir para que compartilhassem, tá, no WhatsApp, no Facebook de vocês e se inscrevessem no canal. Muito obrigado a todos e boa tarde.